Aqui na Rádio Bandeirantes, em linha direta com a Justiça, nós vamos abrir espaço para falar sobre o acesso a medicamentos de alto custo, né, que deixaram de ser um tema restritivo aos especialistas e passaram a fazer parte da realidade de milhares de famílias de brasileiros. São tratamentos que muitas vezes significam a diferença entre qualidade de vida, sofrimento ou até entre a vida e a morte. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o advogado Arlisson Horta, que está conosco aqui para responder alguns questionamentos que foram enviados ao programa por famílias que estão passando por esse problema ao longo dos últimos meses. Doutor Arlisson, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes, um bom dia, tudo bem? Bom dia, Pedro. Tudo ótimo. Queria que o senhor começasse falando para nós qual é a dificuldade, por que essas famílias encontram barreiras aí pelo caminho para ter acesso a esses medicamentos de elevado custo, uma vez que a legislação brasileira prevê, né, caminhos para o fornecimento desse tipo de medicamento para quem precisa. Exatamente, Pedro. Nós temos uma norma, o artigo 196 da Constituição Federal. Ele estabelece que a saúde é um direito de todos e um dever de Estado. E essas políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças devem ser realizadas com acesso universal e igualitário para todos os brasileiros. E hoje, o que nós estamos tendo, após, eu posso dizer, recente decisão do Supremo Tribunal Federal, 2024, se não me falha a memória, por meio da repercussão geral, tema 6 e tema 1, 2, 3, 4, estabeleceu barreiras, entraves ao acesso a medicamentos de alto custo muito elevados. Hoje, com as regras estabelecidas pelo Tribunal Federal, os pacientes simplesmente não possuem mais acesso aos medicamentos, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial. Eu estou tratando aqui daqueles medicamentos que não estão na lista do SUS, certo? Medicamentos, por vezes, raros para tratamento de doenças extremamente atípicas e de elevado custo. Muito bem. Doutor, a gente tem aqui o contato também conosco, né? Está participando dessa conversa, a Lilian, que é defendida pelo senhor em um dos casos aí que o senhor trata a respeito desse assunto. Eu queria que ela colocasse para nós qual foi a dificuldade que ela achou, até para mostrar aqui para o nosso ouvinte qual é o caminho, né, que muitas pessoas têm de percorrer para ter acesso a esses medicamentos. Lilian, seja bem-vinda aqui à Rádio Bandeirantes, como vai? Tudo bem? Obrigada, bom dia para vocês, obrigada pela oportunidade, obrigada, doutor, por aceitar participar. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem, sim. Lilian, conta como é que é o seu Tá. caso aí pra gente. Olha, o caso é que trata-se de doenças raras, né? Então você tem imensa dificuldade de encontrar o caminho, o suporte, o auxílio, e na grande maioria dos casos, a gente conta com a participação de voluntários, né? Como é o caso aí da ONG Vidas Raras, a gente também tem outras associações. No caso da minha família, é uma doença genética rara, degenerativa. Então, o meu avô sofreu com isso, dois irmãos do meu pai já faleceram em decorrência dessa doença. O meu pai tá com essa doença há alguns anos, tem um outro tio e eu também sou portadora do DNA, né? Só que eu estou assintomática. Mas, e no caso, a gente tem um remédio de alto custo, como o doutor mencionou, não está no SUS, mas a Anvisa já reconheceu, ou seja, a Anvisa reconhece toda a eficácia desse medicamento, só que a gente esbarra nessa questão de ter que entrar com processo judicial. No caso do meu pai, que é o que o doutor está representando, a gente ficou 1 ano e 4 meses aguardando, foi deferido, recebeu um primeiro lote do medicamento, era para ter recebido novamente em setembro e o juiz indeferiu. O que a gente recebeu é uma sentença. Uma sentença define, né? Você tem uma doença, ela é degenerativa e aguarda para definhar. Eu não me conformo com isso. Não vou aceitar isso assim, sem ter voz ativa, sem falar, sem querer maiores explicações, porque você está sentenciando uma família,
né? É uma doença que é passada de geração em geração, ou seja, todos nós portadores vamos ser condenados, sentenciados dessa forma, já não basta todo o desgaste emocional e que causam na vida da gente carregar isso, né? Ver o avô, ver o pai. Perdemos o contato aqui com a Lilian rapidinho, ela estava contando exatamente o drama que a família está vivendo, né, por conta dessa dificuldade de acesso a esse medicamento de alto custo necessário por conta de uma doença rara, uma doença que afeta aí algumas gerações da família. Nesse caso, viu, doutor, enquanto a gente está restabelecendo o contato com ela, como que foi o trabalho jurídico para chegar até os tribunais fazendo a solicitação desse medicamento? Veja bem, nós ingressamos com uma ação, né, ação da União, para que ela forneça este medicamento de alto custo que não está na lista do SUS. Ocorre que, após a tramitação do processo, já tendo uma liminar deferida para o fornecimento da medicação, sobreveio o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, para o fornecimento judicial de medicamentos de alto custo não constantes na lista do SUS, devem ser preenchidos diversos requisitos, dentre eles, e não menos importante, registro na Anvisa, negativa administrativa do fornecimento da medicação e negativa da Conitec de incorporação da medicação no SUS. E é neste ponto que a maioria dos pacientes que buscam medicamentos via judicial estão sofrendo. Porque as decisões do Supremo vinculam a todos os magistrados no país. Então, no caso, como no caso concreto deste medicamento, Amvuttra, houve uma análise da Conitec que, por questões de custo-benefício, não recomendou a incorporação. Veja bem, custo-benefício. Se eu já tenho um medicamento que é registrado na Anvisa, veja bem, registrado na Anvisa. Para você ter um medicamento registrado na Anvisa, ele deve ser garantida a qualidade, eficácia, certo? E segurança do tratamento. E aí nós temos um outro órgão que define a política de incorporação da medicação, dizendo, olha, não existem elementos que comprovem o custo-benefício da incorporação dessa medicação. Este ato, no nosso entendimento, é ilegal. Ele é ilegal justamente porque, se nós relembrarmos aqui a nossa Constituição Federal, no artigo 196, ela garante o acesso universal e igualitário à saúde. Ora, já existe a segurança comprovada com o registro na Anvisa, existe uma decisão política e orçamentária de não incorporação da medicação, e existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal que vincula a todos os magistrados do país, dizendo que não pode fornecer a medicação nesse caso. No nosso entendimento, este posicionamento é inconstitucional, vai de encontro ao artigo 196 da Constituição. Nós precisamos de uma nova definição do judiciário, o que particularmente eu acredito que seja bem improvável que aconteça, dada a natureza da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, talvez a nossa alternativa para tentar salvar essas vidas seja buscar o legislativo, por meio de uma nova lei que interprete de forma menos restritiva o artigo 196 da Constituição. A Lilian está de volta com a gente. Ficou uma dúvida para mim, Lilian. É o seu pai que precisa do remédio hoje em dia? Você também precisa? O meu pai precisa do remédio hoje em dia, e eu, por enquanto, sou assintomática, né? No caso, a doença chama amiloidose familiar portuguesa. Então, ela está no DNA e vai passando. Na minha família, se manifesta depois dos 50 e poucos anos. Eu estou E com o seu 43. pai não está tomando o remédio hoje? Meu pai não está tomando o remédio hoje. É muito complicado manter essa situação, porque como o doutor explicou, né? A gente fez todo o processo, passou por perícia aqui em São Paulo, recebeu o primeiro lote e depois simplesmente não deu continuidade porque foi indeferido. Como assim, né? É uma sentença, a gente recebe de fato uma sentença. Fica quieto aí, aguardo você ir perdendo o movimento, paralisar seus órgãos, porque não procede.
É muito triste, né? A gente tem que acompanhar um depoimento desse. E aí, doutor, o caso, né, é específico, o senhor ainda está buscando algum tipo de decisão na justiça? Está aguardando algum recurso? É uma decisão que já foi tomada? O que o senhor vislumbra aí pela frente? Olha, nós recorremos, né, da sentença que julgou improcedente a ação aqui no caso concreto. Estamos aguardando o pronunciamento do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, sabendo de que eles estão vinculados ao Supremo Tribunal Federal. Então, a nossa briga vai ser tentar, não só neste caso concreto, mas levar outros casos de volta ao Supremo Tribunal Federal para tentar demonstrar um distinguish, tentar demonstrar que estes pacientes raros, esses medicamentos órfãos, eles merecem um tratamento diferenciado. E que a gente tem que observar, sim, o artigo 196 da Constituição e fornecer à população brasileira o tratamento de saúde que lhe é garantido. Não importa o valor do medicamento, não importa a natureza. Basta que um médico especialista, no caso concreto, nós temos um médico altamente especializado que prescreveu esta medicação como a única forma de salvar a vida deste paciente. E por meio de uma questão político e orçamentária definida pelo Supremo Tribunal Federal e não por lei, esse paciente vai acabar morrendo. Qual o custo do medicamento? Este medicamento, aproximadamente R$ 1,5 milhão por ano. E o paciente teve acesso em algum momento ao medicamento ou ele nunca conseguiu nenhuma decisão para que tivesse acesso ao remédio? Veja bem, nesse caso, a PAF, essa doença, ela possui 4 tratamentos registrados na Anvisa no Brasil, certo? Um deles está na lista do SUS e é fornecido. Contudo, este medicamento que se chama Tafamidis, ele é apenas para o estágio 1 da doença. Estágios 2 e 3, aí nós temos as outras medicações, né? O Onpattro, Vultizirana e o TEG-7. Repito, todos estão com registro na Anvisa. Esses 3 últimos que não estão na lista do SUS, portanto não são fornecidos de forma administrativa, possuem naturezas distintas para a alteração da amiloidose. Então, quem vai definir o tratamento é o médico especialista. Todos esses tratamentos são de altíssimo custo, né? Então, a gente tem que respeitar a opinião médica e acreditando num médico especialista em uma doença rara que receitou um medicamento com registro na Anvisa, deve ser respeitada essa decisão do médico para que seja salvaguarda a vida desse paciente. Ô Lilian, qual que é o sentimento de vocês aí diante dessa situação aí na sua família? Olha, a gente tenta, né, levar isso da melhor forma possível, porque não tem escolha, não há como mudar. Só que eu não me conformo em não ter o direito à medicação, né? Que não tem, isso não funciona, né? Mas tem um remédio e eu não tenho direito a ele, isso realmente dá uma sensação de muito descaso, abandono, porque para a gente, a vida de um familiar, a vida do meu pai tem um valor inestimável. Né? Como que eu vou aguardar calmamente, passivamente, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e como é degenerativa, você vê a evolução daquilo. E a maioria das famílias que sofre da PAF, assim como a minha, é uma sequência de familiares, né? É tio, é avô, é irmão, é primo, então é muito delicado. Eu acho que isso deveria ser levado em consideração também. Não é? É uma doença que não é a amiloidose, é uma doença familiar. Ela não acomete um único membro da família. Geralmente, em 99% dos casos, são vários familiares acometidos da mesma doença e condenados da mesma forma. Isso, para mim, não é aceitável. Eu não posso aceitar de braços cruzados. Como está o seu pai hoje? O meu pai, ele está
com um certo comprometimento, mas ele ainda tem movimentos, né? Ele anda com a ajuda de um andador, ele tem uma qualidade de vida, mas a gente sabe que progredindo a doença é ainda pior, porque ela acomete os órgãos também. Então, primeiro vem os nervos, os músculos, vai atrofiando todos os movimentos, vai perdendo a sensibilidade das extremidades, mas depois ela vai paralisando. O meu avô, o meu tio, ficaram 7 anos numa cadeira de rodas, não mexiam nem o pescoço, né? E aí depois vai atacando outros órgãos, é coração, é fígado, é rim. Como assim? É muito dolorido, é muito difícil lidar com isso. Porque, como eu disse, não é a pessoa sofreu foi acometida de uma doença. Não. É uma família acometida de uma doença. Doutor Alisson está com a Inclusive, eu gente também, que é o tenho advogado 30% de chance, né? da Lilian. Pois não, pode falar, Lilian. Não, eu digo assim, é bem desesperador, porque ainda mais na minha família eu tenho DNA, tenho outras primas que também têm DNA, e aí, como vai ser com a gente também, né? É difícil mesmo. O doutor Arlisson, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse trabalho, né, além do jurídico, de tentar mobilizar o legislativo. O senhor está ligado a outros advogados que também atuam nessa área para tentar, de alguma forma, buscar uma lei mais clara, que não deixe margem de interpretação e possa garantir o acesso a esses medicamentos de alto custo para quem precisa? Sim, Pedro. Nós temos várias associações de pacientes no Brasil que estão atuando junto ao Legislativo para tentar fazer essa sensibilização. E temos diversos advogados espalhados pelo Brasil, com diversas comissões na OAB, para que nós tenhamos mais força para que possamos ser ouvidos, certo? Só fazendo um gancho no que acabou de ser dito, nós temos, Pedro, de centenas de pacientes que, por exemplo, estão em tratamento por meio de processos judiciais, né, obtendo medicamentos por meio de processo judicial há mais de 10 anos, por exemplo, desde 2015, e que agora, com este novo posicionamento do Supremo, simplesmente deixaram de seu tratamento, deixaram de receber a medicação. Processos que nós tínhamos sentença procedente, confirmada pelos tribunais regionais federais, e que estavam com recursos extraordinários sobrestados, aguardando o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, que então, quer dizer, após 10 anos, nós fomos surpreendidos com essas regras extremamente rígidas e, infelizmente, esses pacientes estão deixando de ter o tratamento. Quer dizer, eles tiveram o tratamento por 10 anos e agora, com este novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, deixaram de receber a medicação. Esse posicionamento do Supremo é de quando para cá, doutor? E por que o Supremo tomou essa medida? Tem alguma explicação? Olha, esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal é de 2024 para cá, certo? Isso, juridicamente falando, Pedro, é recente. Até porque os magistrados, eles demoraram um certo tempo para entender esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Os motivos que levaram ele até essa decisão tão restritiva, na minha opinião, eles fogem ao aspecto jurídico e eles entram no aspecto político e orçamentário. Ô Lilian, queria que você abrisse aqui para nós o seu coração e falasse diretamente para quem tem o poder da caneta decisória. O que você, se tivesse oportunidade de falar para um magistrado, você falaria nesse momento? Eu falaria que eu acho que o papel do magistrado ele tem que ter empatia e compaixão pelas pessoas. Ele tem que se colocar no lugar. Se ele se colocasse no lugar da família e desse paciente, a decisão dele seria essa também? E tem mais, né, doutor? A legislação brasileira garante esse tipo de tratamento a quem precisa? A legislação brasileira, por meio da Constituição Federal, artigo 196, garante o acesso universal e igualitário à saúde a todos os brasileiros. É uma contradição gigantesca, né?
Demais, né? Porque a gente vê o caminho que foi colocado no ordenamento jurídico para garantir isso, um atendimento universal, e no momento, né, em que esses pacientes precisam, eles não estão sendo amparados pela justiça. Por isso que a gente tem também o grande problema da judicialização da saúde, né? A falta, às vezes, ali da previsão do medicamento na hora da prescrição do médico. Nós estamos falando aqui de gente que tem documentos médicos, tem prontuário, tem encaminhamento para receber esse tipo de medicamento, que vai fazer diferença na vida, vai evitar sofrimento, evitar até mesmo a morte. E nesse momento, por uma decisão jurídica, judicial, sem muito amparo ali na própria legislação, nós estamos acompanhando esse drama aí da família da Lilian e também outros impactos que há nesse sentido, segundo o advogado dela está nos revelando aqui, de outras pessoas que também estão na mesma situação com medicamento de alto custo. Lilian, eu só queria te agradecer por abrir a sua história conosco, contar aqui para os ouvintes da Rádio Bandeirantes, para que a gente possa levar isso ao ar, cobrar as autoridades necessárias e fazer os questionamentos do porquê a legislação brasileira não está sendo cumprida. Desejo sucesso para vocês aí nessa luta e estaremos aqui sempre para noticiar as novidades, tá bom? Agradeço você abrir esse espaço, né, para essa parcela da população, né, das vidas raras. Até tem as raras e tem também, né, até umas campanhas, vidas raras importam sim. Então, vou deixar aqui o meu apelo para toda a população, portadora ou não de doenças raras. Apoiem a gente, divulguem, marquem nas redes sociais o STF e vidas raras importam sim. Muito obrigada desde já. Arlisson Horta, o advogado que está com a gente aqui trazendo as considerações jurídicas, alguma expectativa para a gente finalizar de que esse assunto possa ser revisto? É uma decisão já final do Supremo Tribunal Federal? A decisão por meio da repercussão geral, tema 6 e tema 1, 2, 3, 4, é final. O que nós buscamos junto ao Supremo Tribunal Federal estamos tentando levar novos processos ao Supremo Tribunal Federal para que possamos tentar reabrir essa discussão, tentar mostrar que, de alguma forma, essa decisão está sendo excessivamente rigorosa e afrontando a Constituição Federal. Paralelamente, nós esperamos que o Legislativo faça o seu papel também, por meio de uma nova lei ou novas leis que garantam o acesso e o cumprimento do artigo 196 da Constituição. Doutor, mais uma questão, não sei se o senhor tem isso aí, foi uma decisão colegiada essa do Supremo, foi para o plenário do Supremo, o senhor tem aí a relação de como votaram os ministros? Eu não tenho agora essa relação, mas tá. É uma decisão colegiada, eu não tenho os votos, foi unânime, é unânime a decisão. Ah, unânime. Doutor Arlisson Horta, muito obrigado também por compartilhar conosco aqui os seus conhecimentos, trazer as considerações para pontuar esse assunto importante, né, que é o do acesso ao medicamento de alto custo, um dos temas que movimentam aqui sempre a nossa audiência. Obrigado pela sua participação, boa sorte aí nessa caminhada. Eu que agradeço. Linha Direta com a Justiça está aqui para debater problemas como esse, a dificuldade de pessoas que não conseguem ter acesso ao medicamento de alto custo depois de encaminhamento médico. Se você tem alguma questão relacionada a esse assunto, você pode mandar para o nosso WhatsApp, que é o 11 99904 8756, repetindo 11 99904 8756. Este episódio de Linha Direta com a Justiça fica disponível em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial para você visitar quando quiser, encaminhar para pessoas que estejam nessa situação, sempre promovendo o bom debate aqui pelas ondas da Rádio Bandeirantes.